Oi, gente, tudo bem? Vamos maquiar e conversar um pouquinho, né? E oi, filhos do futuro, oi, marido do futuro, e principalmente para as meninas que forem estar assistindo esse vídeo. Eu tô me arrumando para ir pro culto dos jovens, né? E eu tava pensando muito sobre essa questão e eu senti que Deus falou comigo em relação às minhas roupas, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre, assim, contextualizando, antigamente eu detestava vestido, né? E eu odiava, e todo mundo falava, um dia você vai gostar. Eu falava, nunca vou gostar, né? E acabou que hoje em dia eu sou apaixonada. Só que eu descobri uma coisa, é que eu fui visitar um instituto chamado Instituto Maranata, aliás, sigam eles lá, e eu vi bastante mulheres e meninas usando vestidos e saia, e eu vi o quão elegante aquilo ficava. Eu já sou uma pessoa apaixonada também pela era medieval, então isso ajudou bastante, né? Mas trazendo isso para o contexto, da situação cristã, né? É que muitas das vezes eu tava, como eu disse, passando esse macacão e eu tava pensando, né? Ai, como que eu gostaria de estar com tal roupa, né? Ter tal vestido, ter comprado tal saia e ter um vestido igual de ciclano, uma roupa igual de fulano. Quando eu chegar nos jovens, eu vou ver o que a fulana tá vestindo e eu vou sentir triste. Mas não estava sendo aquilo de me arrumar e de colocar vestes que iriam me aproximar de Deus e iria ser glorificado, né, por meio da minha vida, das minhas vestimentas. Então, o que eu tava pensando? Eu não queria, eu desde no começo não queria ir com esse macacão, no final eu mostro o look pra vocês, mas eu não queria ir com esse macacão, porque eu sou fã de vestido e saia, como eu mencionei anteriormente. Só que eu pensava muito assim, nossa, não vai estar elegante, se eu tirasse uma foto não ia ficar legal. Só que eu tava esquecendo de pensar, poxa, é o que eu tenho, é a condição que eu tenho. E também o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe o quanto eu gosto disso, o quanto que eu não tenho recursos que nem muita gente tem, né, em relação a vestimentas. E não é minha escolha isso, né? Mas o Senhor sabe o que Ele nos dá e Ele nos dá aquilo que é suficiente para nós, né? E aí eu comecei a pensar, eu tava vendo os vídeos de look, ideias de look. E aí eu cheguei à conclusão, né, de que eu tava criando ideais para Deus, né? Criando aquela ideia de me arrumar, na verdade, não para quem o Senhor é e não para estar me vestindo bem na casa dele, mas sim porque além do que as pessoas iriam falar, também para fotos, né, do que iria sair, o que ia acontecer. Então a modéstia não estava sendo mais uma modéstia para o Senhor, e sim uma modéstia para os outros, né? E graças a Deus eu tô saindo dessa fase de me arrumar para garotos, né? Porque eu vi o quão ridículo isso é, porque nos afasta de Deus. E o diabo sabe disso, e ele manda muitas das vezes garotos que não tem nada a ver com a nossa vida, só para nós nos afastarmos de Deus e nos preocuparmos com coisas assim, né? Mas enquanto eu tava vestindo essa roupa, passando essa roupa, eu pensei, poxa, eu tô vestindo isso, né, como eu mencionei anteriormente, pela minha condição, e o Senhor me permitiu vestir esse macacão. Eu já gostei antigamente dele, e agora eu tenho um, né, que eu recebi de doação. Então, por que que eu não estou feliz de vestir ele, né? E sendo bem honesta, às vezes nós criamos um padrão de ficar usando sempre vestidos e saia, nós queremos falar disso nos nossos jovens, falar disso para as mulheres, mas nós esquecemos de falar que a modéstia começa no nosso interior. Né? Modéstia, o que que é? Você não usar roupa curta, roupa colada, não só na igreja, mas fora também. Modéstia é você ser diferente do outro pelas vestimentas que você veste, que as pessoas vão pensar, poxa, que Deus que essa fulana ou que esse fulano serve, né? É você não ir com cropped para a igreja nem para fora da sua casa, porque isso não vai ser legal. Às vezes nós passamos por situações que nós falamos, poxa, fulano pensou aquilo de mim, fulano pensou isso e aquilo, mas nós sabemos que, por exemplo, homens têm a tendência a olhar mais pelo exterior e não pelo interior. Então, se nós podemos evitar que nosso irmão peque, né, é o indicado. Então eu parei pra pensar, né, e falei assim, poxa, eu vou ir com esse macacão e ficar feliz, e agora eu acredito que eu estou bem mais feliz, porque quando a gente entende que nós estamos nos vestindo para o Senhor, tudo fica mais leve, né? Então, cuidado com a modéstia que você defende, né? Se você está defendendo a modéstia que às vezes te falam, né, que é só você vestir vestidos e roupas longas, né? A modéstia é muito além de um tecido longo, é muito além do tecido que cobre as pernas, né? A modéstia é o seu interior. É a mesma coisa de nós darmos cursos e falar um monte de coisa para as pessoas, ou um pregador falar
ali, se a pessoa não tá guardando no coração dela, ela não vai mudar, né? Porque pode dar mil treinamentos, isso e aquilo, mas se a pessoa não decide mudar quem ela é, isso não vai adiantar de nada, vai ser um tempo perdido. Então, o que eu tô querendo dizer? É que, usando o meu caso, por exemplo, eu não queria usar um macacão porque não era vestido nem saia e eu achava que eu ia ficar feia, menos feminina por isso. Mas na verdade, não. Deus sabe a minha vontade de ter vestidos e mais saias, né, e mais vestidos, mas Ele não permitiu até agora, talvez para não virar uma vaidade, né, e eu sentia que estava virando isso. Então, a modéstia é o seu interior, é você mudar quem você é, as músicas, a mente. Eu amo aquele versículo que fala: bem-aventurado os limpos de coração, pois verão a Deus. Começa pelo seu interior, o que está no seu profundo do coração. Se você aceitou Jesus, você vai mudar quem você é, você não vai permanecer como você estava. Então, modéstia vai ser uma consequência do que está no seu coração. E aí você pode usar vestidos, você pode usar calças, você pode usar isso e aquilo, contando que não deixe você vulgar e não faça as pessoas ficarem, Senhor, ela serve a esse Deus e ela veste isso, né? Ou as pessoas confundirem você com o mundo. Eu acho que uma das piores coisas que estão acontecendo no mundo hoje em dia é as pessoas confundirem os jovens cristãos com jovens do mundo, né? Porque eles vestem iguais, eles se portam iguais e eles querem ser iguais e querem fazer atividades na igreja para atrair jovens sendo igual ao mundo. E não é isso que a gente vê, gente, ser luz para o mundo e sal na terra, né? Então, vamos refletir sobre quem nós estamos sendo e sobre a fé que nós buscamos falar que nós seguimos, né? Modéstia é importante, sim, mas a modéstia começa no seu coração. Deus esquadrinha os corações, Deus sabe o que cada um tem a intenção. Às vezes você tá com um vestido ou com uma saia, tá cobrindo o quadril, isso e aquilo, mas na verdade o seu coração tá muito longe do Senhor. Então, viva uma coisa real, não superficial sobre modéstia, tudo bem? Beijão, até a próxima e curta esse vídeo.